Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TV Legislativa. Muito obrigado você que está nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. A gente começa hoje aqui o TVL Comunidade conversando com o Dirceu Bombonati, que é escritor, comunicador, radialista, nosso companheiro também aqui da área da comunicação. Tudo bom, Dirceu? Tudo bem, Rodrigo. Prazer em vê-lo e também agradecer o convite para participar dessa entrevista. Obrigado você por ter aceito e ter vindo aqui também aos nossos estúdios. O Dirceu vai lançar agora no dia 26 de novembro, na Livraria Catarinense, às 7h30 da noite, o livro da autoria dele, Revelações de um Percurso, Memórias. Isso. É isso aí, Dirceu? É um trabalho de recapitulação da vida, da minha vida, e mais focado na área da comunicação, né? Que eu tive assim uma história de vida muito pautada pelo rádio, muito pautada também pela televisão, mas a principal área é a área mais abrangente da comunicação, que vem assim, relações públicas, cerimonialista, apresentador de TV, repórter, então é todo um pouquinho de cada coisa, até locutor apresentador de programa de auditório, entendeu? Sim. Um pouquinho de cada coisa, que você vai somando, então tem assim muitos anos de participação nessa área da comunicação. Eu comecei com 13 anos e meio, em 1960. Aonde? Em Agudos, São Paulo. Agudos, no interior de São Paulo, no centro-oeste do estado, 320 quilômetros da capital, na região de Bauru. Mas com 13 anos já? 13 anos e meio, E, fazendo o quê? Operador de áudio. Operador de áudio, Então a minha história é justamente essa, ligado ao rádio, desde pequeno, porque minha família sempre ficou muito ligada ao rádio. Minha mãe gostava muito de ouvir rádio. Então tudo fica no seu subconsciente e você vai gostando, você vai querendo e tal. Depois tive um grande incentivo também dos meus professores, no tempo do ginásio de estado, naquela época, e o professor de português me deu um impulso, sabe? Assim, não, pô, você tem um timbre de voz bom, você tem que vencer só a inibição, tem que sair, vamos lá. E chamava toda vez, todos os alunos na sala de aula, para falar na frente, ler um tópico do livro, mas tu eras tímido ou não? Não, eu tinha assim um jeito assim de ficar mais na retranca, sabe? Sim. De ficar um pé para trás, assim, ter uma vergonha e depois ela falou, não, pô, vamos. Então foi um incentivo muito grande e mais aquela vontade de trabalhar em rádio, porque eu gostava de ouvir rádio, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, naquela época, que era o som que chegava mais nítido na minha região. E depois com a Rádio Bandeirantes também, que a partir da década de 60 começou a ser sintonizada lá. Então tudo era muito gostoso, né? E tudo isso está aqui no livro? Tudo está no livro. História e tal, E começou a composição desse livro, começou num bate-papo, numa confraternização de aniversário da TV Galega, com o nosso pessoal lá no restaurante da Vila Germânica. Você contando histórias, provavelmente? Eu comecei a falar assim na roda com a Valmira e todo o pessoal da TV Galega. Eu comecei a falar assim, puxa vida, eu já estou há 50 anos na área, né? Era 2010, mais ou menos, e eu comecei cedo e tal. Cara, eu entrei como operador de áudio e tinha que trocar a agulha do toca-disco, era tudo em acetato, com goma laca, 78 rotações, não tinha chegado ainda o vinil. Eu nem faço ideia do que é isso, porque na minha época, quando eu comecei no rádio, já era bem diferente. Mas é isso que aconteceu na roda dos amigos. Falou, olha, cara, você tem que contar essa história, porque nós não sabemos desses detalhes, e, por favor, você coloca fotografias e imagens, porque nós não estamos acreditando em nada do que você está falando. Entendeu? Então, Dirceu, como é que foi montar todas as histórias, as memórias num livro? Porque a gente que é de rádio e televisão, e a gente escuta muitas histórias dos profissionais que têm mais tempo já de experiência, e todo mundo fala, tem que escrever um livro, estudar uma história. Você fez isso, você colocou isso aqui no papel e agora é para sempre, né? Como é que foi resgatar tudo isso e colocar no papel?
Eu tinha sempre vontade de escrever alguma coisa, justamente porque tinha muita história para contar, né? Sim. E também eu fui induzido, assim, pelos meus irmãos a escrever um livro do meu pai e da minha mãe, né? Que eles também foram batalhadores lá na região de Agudos. Então eu falei, pô, mas eu tenho vontade de escrever um livro, sim, vou até colaborar na história dos nossos pais, mas eu queria escrever, na verdade, primeiro um livro de memórias, meu livro, né? E a sorte, Rodrigo, é que eu guardei todos os recortes de jornais, todas as fotos, documentos, eu tinha tudo arquivado em pastas. E aí, então, eu comecei a fazer um trabalho de reunir esses documentos e pôr numa ordem mais ou menos lógica, cronologicamente, né? De você, como é que você começou, que jeito que era, por onde você passou, como é que era a contextualização. Estava tudo meio bagunçado. Eu fui pondo mais ou menos os seus lugares, assim. Cada ano, cada período. Na verdade, eu tive que fazer como se fosse uma autoanálise. Vou pedir licença para te mostrar aqui uma das páginas onde tem as fotos. Mostra você, inclusive, de seu mais novo e tal, para o pessoal ver com cabelo. Mas pode ir falando de seus, como é que foi esse processo de montagem? O processo de montagem foi justamente isso, de você fazer uma autoavaliação de você, como é que começou isso na sua vida, né? De projetar a imagem da sua vida. Então eu tive que, na verdade, de fazer uma recapitulação, uma reconstrução, né? Desconstrução, na verdade, de tirar pecinha por pecinha lá de dentro da minha cabeça e montar num quebra-cabeça. Vamos acertar isso daqui. Como é que começou? Aí eu conto, então, da história do gosto pelo rádio, gosto pelo jornal, gosto pela música. Sim. Aí também minha participação na escola, o incentivo dos professores, o meu interesse por trabalhar em rádio, que foi motivado por colegas da escola que trabalhavam numa emissora. Então eu fui lá sapear lá o que estava acontecendo no estúdio, acabei gostando do trabalho dos colegas lá e pedi emprego. Então eu entrei como operador de áudio. E aí começou a minha história como radialista. Podia trabalhar com essa idade já com 14 anos era permitido, 14 anos era permitido na época, mas aí... Viesse para Blumenau em que período, Dirceu? 88. 88. E aqui também sempre trabalhando aqui já entrei na Rádio Jornal de Santa Catarina, né? E depois na televisão, participando na Fundação Cultural, como agente cultural também. E aí, então, muita amizade com o Pimpão. Então, o Pimpão, quando começou a TV Galega, ele me convidou antes de começar a TV Galega. Eu fui o primeiro funcionário contratado da emissora na abertura da TV Galega. E lá eu fiquei por 13 anos trabalhando, apresentando programas semanais e tal. Eu conto tudo isso. Muitas histórias da Galega, com certeza, estão aqui no livro também. Exatamente. Eu tive de fazer um pouquinho de cada coisa, porque senão ficaria um livro muito chato também, né? Muito grosso, muito volumoso, e tem muitos detalhes que talvez não interessem, porque você tem de começar, Nesse período de montagem, quanto tempo? Um ano e meio? Um ano e meio eu comecei a trabalhar, deu para juntar. Porque eu também fui lendo, relendo, trocando ideias, conversando com outras pessoas, conferindo. Porque o problema da memória, Rodrigo, sabe que não tem muitos livros de memória, né? Não tem. Isso no Brasil? No Brasil. O gênero literário memorialístico, a memória, ele é pouco difundido porque o autor se expõe muito. Ele mostra a sua identidade. Não é todo mundo que quer pôr a cara, você está me entendendo? Sim. Então você tem que ter uma coragem de você se abrir e dizer, não, eu tenho condições de falar determinadas coisas que aconteceram comigo. E, ao mesmo tempo, conferir com os ex-colegas, os amigos e tal. Olha, estou escrevendo essa parte aqui, dá uma olhadinha para ver se está tudo certo. Não, é isso mesmo. Então, eu fui juntando e fui, como se diz assim, fui sacramentando aquilo dentro do pacote do livro, né? Legal. Dirceu, um livro indicado para que público, hein? Para leitura? Tudo. Geral? Eu tive a felicidade de ter um release difundido pela Livraria Catarinense e, ao mesmo tempo, eu tive 2 colaboradores muito amigos que eu devo até pela avaliação do meu trabalho. O próprio Altair Carlos Pimpão, que abriu muitas portas para mim aqui em Blumenau,
e o Gervásio Luz, que fez a correção da revisão do texto, e apresentou de uma nova versão, falando que no livro tinha muitos elementos de pesquisa na área da comunicação. Isso é uma facilidade também para os alunos da faculdade, acadêmicos da comunicação, né? Bacana. Ele vai estar, já está à venda? Já está à venda na Livraria Catarinense. Eu já lancei lá também na minha cidade, no interior de São Paulo, foi muito legal. Que Blumenau ia ser agora, né? Em outubro, mas em outubro, mas teve a enchente, aquela ameaça de enchente, toda aquela incerteza, insegurança. Então vamos dar um tempo. E aí foi remarcado para 26 de novembro agora. Esse aqui é o teu primeiro livro, Dirceu, como primeiro, escritor, estreando então? Estou estreando, você já escreve também crônicas? Sempre escrevi alguma coisa, artigos. Gosta de escrever, né? Fui jornalista em Agudos, tive jornal lá. Então eu tenho uma história também de entrevista de autoridades. Então o corredor assim dos gabinetes eu circulei, Maluf, Zé Maria Marinho, essas figuras não são simpáticas hoje, mas na época eles eram autoridades. O Zé Maria Marinho foi vice-governador do Estado. Foi deputado também. E foi governador do Estado, foi deputado, foi secretário de Estado. E agora está nesse rolo da CBF. Está nesse rolo todo da CBF, mas ele era um grande jogador do São Paulo Futebol Clube na década de 50, né? E o Paulo Maluf como governador do Estado, o Jânio Quadros também, como ele passou para governador do Estado, e também eu conto esse período da Revolução de 64. Todos são 50 anos de profissão na comunicação? Não dá, porque eu também tive alguns períodos que eu me retirei. Eu estava estudando à noite, não tinha condições de trabalhar. Sim. Então minha família também esteve sempre muito ligada à indústria, né? A indústria de seda. Eu trabalhei como diretor de indústria, junto com meu pai e meu irmão. Então a gente tinha assim, o rádio na época sempre foi como um período a mais. Eu trabalhava de dia em outras atividades, estudava cedo, trabalhava à tarde na indústria e à noite fazia o rádio. E depois, quando eu podia, fazia rádio à tarde. E depois, quando eu estudei à noite, não tinha como trabalhar no rádio. Então teve um período que eu entrei e saí, você está me entendendo? Então não dá 50 anos de rádio. Mas eu peguei toda a transformação da comunicação nesse período e, de uma certa forma ou outra, Rodrigo, se eu não estava no rádio, eu estava numa outra área da comunicação, como assessoria de imprensa, como cerimonialista, como apresentador de programa de auditório, enfim, eu estava sempre no meio, né? Só para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, Dirceu, alguma história que você coloca aqui, curiosa, engraçada, que mais, deve ter várias aí, mas alguma coisa que você pode nos contar? Não, eu tenho assim, para ressaltar essa parte, Rodrigo, de dizer da minha alegria de ter a ajuda dos professores e dos profissionais mais velhos. Eu tive uma sorte muito grande de ter uma empatia com essas pessoas e ter um relacionamento assim de aprendizagem. Então tudo eu ficava conversando, trocava experiências e tal. Isso melhorou minha visão de mundo, né? Me aperfeiçoou. E aqui em Blumenau eu tenho assim umas histórias muito boas assim ligadas à Fundação Cultural de Blumenau, na parte do programa do projeto Arte Sem Barreiras, que eu trabalhei muito nessa área naquela minha época que eu passei como diretor da fundação. E a felicidade maior é de ter criado o Centro Braille de Blumenau, que está funcionando até hoje. Hoje você ainda atua no Centro Braille? E atuo como voluntário, estou lá na diretoria, mas deixa o pessoal trabalhar lá de frente. Isso é um trabalho bastante importante também. É importante, com certeza. Dirceu, então, já está à venda nas principais livrarias aqui de Blumenau, Revelações de um Percurso, Memórias, de autoria de Dirceu Bombonati, jornalista, escritor, comunicador, apaixonado pelo rádio, que conta as suas histórias e as suas memórias aqui nesse livro, que recomendamos aí para a leitura. E eu agradeço a oportunidade de ter trabalhado contigo também, Rodrigo. Foi um prazer e quem sabe, né? Daqui a pouco a gente volta a trabalhar. Sabe que rádio e televisão é uma coisa bastante dinâmica, né, Com certeza. E 26 de novembro, Livraria Catarinense, então 7h30 você vai estar lá com uma sessão de autógrafos. Exatamente, um bate-papo, sessão de autógrafos, a venda do livro, enfim, um momento assim de coroamento do trabalho, né? No Shopping Neumarkt. Obrigado, Dirceu, pela tua participação e sucesso. Tá Obrigado. Bom?
Dirceu Bombonati conversando com a gente aqui nessa primeira parte do TVL Comunidade. Vamos para o intervalo, a gente volta já para falar sobre Libras. Esse vai ser o assunto daqui a pouquinho aqui do Comunidade. Falamos aqui do Braille, né? Mas vamos falar de Libras porque a Câmara agora tem sessões com transmissão, com a participação de intérpretes de Libras. Vamos entender um pouquinho mais desse assunto já a seguir aqui no Comunidade. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, pela TV Legislativa de Blumenau. Você que está nos acompanhando aí no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br, né? Um abraço também então para os nossos telespectadores internautas, mas também temos o pessoal que vê pela TV, né? Pela TV a cabo, 14 da NET, 19 da BTV. E em breve, né, quem sabe a TVL conquiste o seu canal, já tem na verdade, né, o seu canal aberto digital, agora o procedimento é burocrático. Inclusive o presidente da Câmara esteve recentemente em Florianópolis já conversando, né, adiantando todos os processos para que em breve a TVL também esteja em canal aberto, não só no canal pago aí pelos assinantes. Mas vamos dando sequência aqui ao Comunidade. Hoje já recebi o Dirceu Bombonati para falar do livro que ele vai lançar agora em novembro, mas estou recebendo aqui a Marisa dos Santos também, que é intérprete de Libras. Você que está em casa e acompanha a TVL já deve ter visto aqui a Marisa nas sessões, pequenininha ali no cantinho da tela, né, Marisa? Isso, bem tudo bem? Ali. Porque ela é intérprete de Libras e é uma das profissionais, junto com o menino que trabalha junto, como é que é o nome dele? O Tiago e a Gisele, fazendo aqui a transmissão em Libras, traduzindo, na verdade, aquilo que é falado na sessão da Câmara, sessão ordinária, também depois nas audiências públicas. E me ajuda aí o que mais? Sessões solenes também, né? Solenes. Vereador Mirim também, eles pretendem, né? E futuramente vereador Mirim, né? Então, é uma transmissão em tempo real, que fala no plenário e vocês traduzem em Libras, como já tem hoje na TV Assembleia, na Câmara dos Deputados e TV Senado, né? Como é que está sendo isso para vocês, essa novidade, hein, Marisa? Olha, está sendo uma experiência bem legal, assim. É novo, é bem desafiador, mas a gente tem se acostumado cada dia que vem para cá, se acostumado um pouco mais, né? Se acostumado também com a forma como cada vereador fala, né? Os trejeitos, o linguajar que é político é diferente. Então a gente vai se habituando e fazendo sempre uma busca. Toda vez que a gente sai aqui da sessão, a gente tem anotado todos os vocabulários que a gente desconhece, né? Porque são de uma área não muito comum para nós. Sim. E aí a gente faz a pesquisa tanto do conceito, quanto dos novos sinais. E aí a gente vai fazendo sempre para vir mais preparado para a próxima sessão. Ó, tá aí aparecendo o pessoal trabalhando, eles ficam aqui mesmo no nosso estúdio, né? Do outro lado, aqui não é esse aqui onde a gente está gravando, mas no lado contrário aqui. E o que chama a atenção, e quem está em casa vai ver depois nas imagens da transmissão mesmo da sessão, é que vocês são muito rápidos, bons no que fazem realmente. Então o pessoal da técnica comentava, o Guto, o Jack, o pessoal que fica ali direto vendo a sessão realmente. E como é que é isso, hein? Como é que vocês conseguem em tempo real, quase que instantâneo, conseguir com gestos das mãos mostrar para quem está em casa que não consegue ouvir, né? No caso dos deficientes auditivos surdos, para que eles entendam que vocês estão querendo se comunicar ali com eles, hein, Marisa? É o tipo de tradução que a gente chama de interpretação simultânea. Então, Sim. ela vai acontecendo à medida que o falante vai oralizando, a gente vai traduzindo ela para Libras, vai interpretando para Libras. Sim. Tem outro tipo de interpretação também, que é a consecutiva, que é a mais comum que vocês veem em línguas orais. Tem alguém dos Estados Unidos falando, aí o intérprete espera ele falar um trecho, aí ele vai lá e traduz para a língua portuguesa. Então, essa é a consecutiva. A gente aqui faz a simultânea, até por conta do tempo, porque é um programa que ele é ao vivo, então assim, tudo facilita e para nós também é melhor que a gente faça ela simultânea para a gente não correr, porque eles estão ali ao vivo e não estão dando o tempo da gente fazer a tradução separada, então a gente vai meio que passo a passo junto com eles para conseguir transmitir, né, passar em Libras tudo aquilo que eles falam. E dá para traduzir tudo ou de vez em quando foge alguma coisinha? Olha, quando eles iniciam a plenária, que eles começam citando todos aqueles números, eles falam muito rápido por conta do tempo. Então, esses números ainda têm sido um desafio muito grande para nós. É mais uma questão burocrática, né? Isso. Que também não há muito interesse. Assim, né? Então a gente tenta, público, né? As informações a gente tenta realmente não omitir Agora, nenhuma. Os discursos na tribuna, as falas, não, as esses votações. A gente não suprime. Isso a comunidade surda está conseguindo agora. Está conseguindo. E como é que está repercutindo isso
para os deficientes auditivos, hein? Olha, está sendo bem interessante, porque vocês fizeram uma primeira reportagem. Sim. E aí isso chamou a atenção deles para perguntar várias coisas de como a gente agiria, porque teve uma das sessões que rolou uns palavrõezinhos e isso meio que saiu na internet. Então, e como é que vocês vão fazer quando for esse tipo de vocabulário? Ah, não, a gente quer que seja assim. Quando os ônibus estiverem mais exaltados. Isso, também. então eles nos indicam, assim, a gente sabe que a gente precisa interpretar tudo, mas assim, né, porque pode ser que às vezes seja no solicitado que a gente dê uma suavizada. Não, eles não querem, eles querem que a gente seja realmente fiel ao discurso. Né? Então é o que a gente tem realmente tentado fazer. É o que eu acredito que a mesa diretora, a Câmara também queira, que passe realmente o que está acontecendo. O que está acontecendo. Né? O que está sendo falado, né? Porque eles estão, na verdade, escutando, né? Escutando através de Libras. Porque se eu estou em casa ouvindo algo que seja muito interessante, eles têm o mesmo direito. Se eu estou ouvindo algo que, meu Deus, eu podia falar isso de uma outra forma, eles têm o mesmo direito. Né? Então, os direitos estão sendo respeitados e isso está sendo bem legal. Quantos surdos aqui em Blumenau, aproximadamente? Acho que o presidente falou em 8 mil, acho que é mais ou menos isso, né? 8 é que mil. esse censo de 8 mil, eles incluem idosos, pessoas com perdas auditivas. Efetivamente, usuários de língua de sinais, eu não sei te dizer, mas ali na universidade nós temos uma média de 7 alunos, eles têm contado bastante para nós, assim, do que tem visto em relação à Câmara também, e aí tem a comunidade surda em Blumenau, a associação, e eles têm manifestado uma alegria muito grande, uma satisfação bem grande. E tem interesse de acompanhar? Tem. Tem interesse de acompanhar e ver o que está acontecendo na Câmara, os seus representantes. Sim. Legal. Agora explica um pouquinho melhor para a gente, Marisa, sobre Libras, Língua Brasileira de Sinais. Você trabalha com isso há quanto tempo já? Desde 2007. Você faz um curso para ser intérprete? Como é que funciona? Primeiro eu prestei uma prova, que é uma prova de proficiência do MEC, que é o ProLibras, e aí ela me qualifica para ser intérprete. Mas em 2008 eu comecei uma graduação na UFSC, que tem lá até hoje, que é o Letras Libras. E aí é um bacharelado em língua de sinais. As pessoas podem fazer bacharelado em inglês. Então a gente fez para ser tradutor e intérprete. Bom, e é muito difícil aprender Libras? O pessoal aqui da Câmara está fazendo, os servidores Eles estão fazendo um curso, né? De Libras, é bem interessante, que até para atender melhor o público que vir aqui, né? Se algum surdo vier aqui, vai ter servidora, pelo menos para prestar um auxílio inicial, né? Sim. Então é difícil aprender Libras? Olha, eu não achei. Eu me interessei muito pela língua de sinais quando eu fazia pedagogia na FURB, fiz educação especial ali e a gente tinha disciplina que era da pessoa com deficiência auditiva na época. Hoje a gente chama quem sinaliza de surdo e quem não opta pela sinalização de pessoa com deficiência auditiva, né? E aí eu me interessei muito pela língua. E aí o tempo foi passando, aí eu fui trabalhar no Centro Municipal de Educação Alternativa, aqui em Blumenau, e lá tinham muitas pessoas surdas, e aí que eu comecei a ter uma afinidade maior com a língua. E eles me ajudaram muito, assim, para aprender a língua também. Agora, dúvidas que eu tenho, que talvez o público de casa também tenha, vocês traduzem as palavras, as frases, como é que funcionam os gestos? Como é que isso é na prática? Porque assim, a Libras, ela tem o mesmo status linguístico que qualquer outra língua. Ela é uma língua. Tem o alfabeto. Ela tem o alfabeto. Tem sílabas, tem... Ela tem tudo. Ela tem as questões morfológicas, semânticas, de pragmática, sintaxe. Ela tem tudo que a língua portuguesa tem, se a gente comparar essas duas línguas, né? Então, o valor dela é o mesmo que o da língua portuguesa. Só que a estrutura dela é diferente. Então, eu não vou formular uma frase em língua de sinais da mesma forma como ela é formulada na língua portuguesa. Então, quando a gente faz o processo de interpretação, aqui na Câmara, por exemplo, a gente faz uma adaptação para a língua de sinais. Né? Então, a gente vai interpretar ela para a língua e buscando os princípios da língua de sinais, buscando colocar a nossa sinalização na estrutura da Libras. Historicamente, Libras existe desde quando? Olha, a língua ela foi oficializada aqui no Brasil em 2002, então ela é recente, uma língua nova em termos legais. E o intérprete de Libras ele se tornou obrigatório a partir do decreto de 2005. Tá, então agora fala algumas coisas para a gente, já faz os sinais para a gente aprender um pouquinho aqui, talvez em pouco tempo. O básico aí, o bom dia, o boa noite, o olá, tudo bem, como vai? Enfim, mostra um pouquinho para a gente o que você pode nos mostrar, Marisa. Então... Boa tarde, boa tarde, oi, boa noite, que é o que a gente sinaliza aqui também, né? Então, muitas palavras tem esses gestos que tem os sinais específicos. Um sinal específico é para por exemplo, uma tudo frase, bem. Também tem isso ou não?
Vamos supor assim, específica. Ela é uma língua muito viva, ela vai se organizando, os sinais vão se tornando arbitrários. E antigamente a gente, para falar tudo bem com você, eu fazia tudo bem com você. Hoje em dia eu posso simplesmente te olhar e fazer... A minha expressão está te perguntando, tá tudo bem? Aí se tu só me responder, eu vou saber pela tua expressão se tu não tá bem ou não. Então, a língua de sinais, ela incorpora muito a questão de expressão também. Então, tem coisas que eu não preciso ter uma sinalização extensa. Pela minha expressão, eu dou conta de estar transmitindo aquilo que eu quero. Então, às vezes, uma frase longa na língua portuguesa, em 2, 3 gestos, vocês conseguem suprimir e o surdo, enfim, o deficiente auditivo vai entender. Vai ter essa compreensão. Agora, você falou que eu gostei, eu acho que mas eu acho muito difícil. É porque quem não tem a experiência acha muito difícil. Por exemplo, a gente estava conversando com alguns servidores que fazem o curso, né? Que eles têm elogiado muito o professor, o intérprete. Sim, as meninas aqui, a Carla, adoram, a Naide, né? Elas toda hora ficam fazendo gestos, explicando pra gente. Estão se envolvendo realmente com o negócio. Mas aí elas começam talvez a achar um pouco mais fácil, porque aí elas começaram a ter contato com a língua. Né? Então, se eu te perguntasse se tu acharia fácil aprender aramaico, seria muito difícil, porque a gente não tem contato. Aí, à medida que vai tendo contato com a língua, ela vai se tornando mais familiar. Aí pode aprender mais rápido. Claro, tem toda aquela questão, quais são os teus afazeres no dia a dia, né? Qual é a tua idade? Tem várias questões que acabam influenciando para a gente aprender uma nova língua. E a prática também que acaba depois, como qualquer outra, aprender outra língua, que vai te dar experiência, capacidade. Vai te dar esse suporte, isso e essa segurança para falar aquela língua, né? Então, às vezes a gente pode aprender uma língua, mas aí à medida que o tempo vai passando, a gente não vai tendo muito contato com ela, ela vai se perdendo, né? Mas aí à medida que pratica, não tem como esquecer daí. Tá certo, Marisa. Quero agradecer aqui, viu? Não foi tão difícil, né, Marisa? É verdade. Tô nervosa, mas deu tudo certo. Agradeço aqui a sua participação. Parabéns aí a você, aos colegas também que estão aqui junto com a gente aqui na TV agora, fazendo a interpretação de Libras. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Então tá bom, muito obrigada. Assim. A gente agradece. Obrigado. Marisa dos Santos, intérprete de Libras, veio conversar com a gente aqui um pouco no TVL Comunidade sobre a Câmara agora, né, que tem as suas sessões em transmissão em tempo real, né, de forma simultânea de Libras, com esse pessoal que fez essa parceria aqui com a Câmara, e a comunidade surda, os deficientes auditivos podem acompanhar agora mais intensamente, até poder compreender o que está acontecendo dentro do Poder Legislativo aqui na Câmara Municipal de Blumenau. Fechamos por aqui o TVL Comunidade. Obrigado você pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.